Olá, meu nome é Patrícia e no terceiro vídeo da série sobre espectrometria de massas, falaremos sobre as fragmentações. Quando a molécula é bombardeada por elétrons de alta energia, isso resulta, inicialmente, na perda de um elétron, gerando um cátion radical, que é responsável pelo sinal do íon molecular, conforme já comentamos nos vídeos anteriores dessa série. O íon molecular aparece se tiver tempo de meia-vida maior do que 10⁻⁵ segundos. Os elétrons mais facilmente removidos são elétrons não ligantes e elétrons de ligações π, duplas ou triplas, que são os elétrons de maior energia das moléculas orgânicas. Podemos ver como exemplos dessa remoção um éter perdendo um dos elétrons não compartilhados do oxigênio. Como sabemos qual o tipo de elétron que foi arrancado, a carga pode ser mostrada de maneira localizada. Um exemplo de remoção de elétrons π pode ser observado em um alqueno. Novamente, sabemos de onde o elétron foi removido. Foi do orbital preenchido de maior energia da molécula. Foi um elétron π, da ligação π. Reparem que após o impacto de elétrons, não é mais representada a ligação π, e sim uma carga positiva em um dos carbonos da antiga ligação, pois o elétron foi arrancado. O outro carbono fica com o elétron remanescente. Mas, em compostos que não possuem elétrons não compartilhados ou elétrons π, os elétrons sigma são os únicos que sobram. Podemos observar isso em alcanos, compostos sem ligações π e sem heteroátomos. Como as várias ligações sigma possuem elétrons de mesma energia, não sabemos exatamente de onde o elétron foi arrancado. Nesse caso, representamos a carga de maneira deslocalizada. A molécula também absorve uma quantidade considerável de energia extra durante a colisão com os elétrons incidentes. Isso coloca o íon molecular em um estado vibracional altamente excitado, levando a fragmentações posteriores, que podem ser detectadas. A análise do íon molecular e dos fragmentos proporciona uma informação estrutural rica. Portanto, uma vez formado, o íon molecular pode sofrer fragmentações posteriores. As reações de fragmentação podem ser classificadas grosseiramente em dois tipos: as que sofrem uma simples clivagem de ligação e as que passam por rearranjos moleculares. As clivagens simples podem ser homolíticas ou heterolíticas. As segmentações, que levam a fragmentos iônicos mais estáveis, são preferíveis. Isso segue a premissa da regra de Stevenson, que diz que, se dois fragmentos catiônicos podem ser formados, o fragmento com menor energia de ionização será formado mais frequentemente. Isso quer dizer que a carga positiva permanece no fragmento com menor energia de ionização, ou seja, aquele mais estável. Essa regra é somente aplicada para a competição de formação para íons em uma mesma etapa de fragmentação. Claro que o mesmo íon pode ser formado por caminhos reacionais diferentes. Essa regra foi originalmente publicada em 1951 e a versão original se referia à clivagem de ligações sigma, que foi posteriormente estendida para outros exemplos e hoje é muito utilizada em espectrometria de massas. Também devem ser levados em conta as estabilidades relativas dos radicais livres que porventura sejam formados por fragmentações posteriores do íon molecular. Quando mais de um radical alquila, por exemplo, puder ser perdido, o maior é perdido primeiro. Também é favorecida a formação de moléculas neutras como fragmentações posteriores. E mesmo os fragmentos neutros gerados têm preferência pelo neutro mais estável, em detrimento do neutro menos estável, quando há opções, claro. Sempre lembrando que os fragmentos neutros não aparecem no espectro, pois não são acelerados pelos pratos de carga negativa até o detector, conforme explicado em vídeo anterior. Ainda devem ser observados efeitos estéreos na hora da fragmentação e também fatores entrópicos. Aos poucos, nessa série de vídeos, vamos racionalizando
essas informações. Um sinal gerado que possui alta intensidade, ou seja, que tem alta abundância e gera uma linha alta no espectro, significa que um dos fragmentos gerados na quebra é bastante estável e ou que a ligação rompida era fraca. Os íons gerados que forem estáveis têm mais chances de chegar ao detector intactos, sem sofrer outras fragmentações, e isso concorda com a regra de Stevenson que acabamos de ver. Podemos observar a ordem de estabilidade de alguns cátions de carbono. Quanto maior o número de grupos alquila doando elétrons para amenizar a deficiência eletrônica, mais estável é o cátion. E se houver a possibilidade de deslocalização da carga por conjugação com ligações duplas, triplas ou anéis aromáticos, o cátion será ainda mais estável. Essa ordem é a mesma ordem de estabilidade dos carbocátions vistos em assuntos como SN1 e E1. Vocês podem revisar esses conceitos, caso necessário, nos materiais referentes a esses assuntos no meu site www.paticmc.paginas.ufsc.br. Outros conceitos familiares, como eletronegatividade, polarizabilidade, deslocalização e ressonância, dentre outros, ajudam a prever as fragmentações preferidas. Ainda existem outras regras para ajudar a prever as fragmentações, como a regra do elétron par. Ela fala que íons que possuam número par de elétrons, ou seja, espécies catiônicas, preferem formar fragmentos com íons de número par de elétrons mais uma molécula neutra. Já os íons com número ímpar de elétrons, ou seja, os cátions radicais, podem formar íons com número ímpar ou par de elétrons. Vamos por partes, então. Isso quer dizer que um íon com número ímpar de elétrons, ou seja, um cátion radical, pode fragmentar uma ligação e assim produzir um cátion com número par de elétrons e um radical, ou pode clivar mais de uma ligação e levar a um íon com número ímpar de elétrons e uma molécula neutra. Já um íon com número par de elétrons, ou seja, um cátion, só pode se fragmentar de uma maneira, clivando ligações para formar outro íon de número par de elétrons mais uma molécula neutra. O modo mais comum de fragmentação envolve a quebra de uma única ligação de um cátion radical, ou seja, um íon com número ímpar de elétrons, e gera um íon de número par de elétrons mais um radical livre. Vejamos agora alguns dos principais mecanismos pelos quais ocorrem as fragmentações. O primeiro deles é a dissociação direta ou sigma. A expulsão de um elétron de uma ligação sigma pode levar à dissociação da ligação. Um fragmento vai manter a carga e o outro vai ficar como radical. Bem, após a formação do íon molecular, o cátion radical pode sofrer esse tipo de dissociação, principalmente em cadeias sem insaturações ou heteroátomos. Aqui, para saber qual parte ficará na forma de cátion e qual parte ficará na forma de radical, deve-se considerar as regras de Stevenson, já comentadas, ou seja, o cátion mais estável se formará. Os fragmentos gerados podem sofrer novas fragmentações pelo mesmo mecanismo, e nesse caso elas obedecem à regra do elétron par comentada anteriormente. Outro tipo de mecanismo bastante comum é a dissociação ou clivagem alfa, que é uma quebra homolítica que ocorre na ligação alfa a um heteroátomo ou a uma ligação π. Paremos aqui para relembrar que quebras homolíticas ocorrem com um elétron da ligação indo para cada átomo. Por isso, a seta utilizada possui meia ponta, indicando a movimentação de um elétron apenas. Esse mecanismo de clivagem é uma reação sítio dirigida por um radical que transfere um elétron desemparelhado para formar uma nova ligação. A nova ligação compensa energeticamente a ligação quebrada. Vamos a um exemplo genérico, em moléculas com heteroátomos e saturadas. O elétron desemparelhado do heteroátomo se junta com um elétron da ligação vizinha, ou seja, a ligação alfa. Isso causa a clivagem da ligação alfa, gerando um radical e um cátion. Observe as setas do elétron desemparelhado e do elétron da ligação alfa convergindo para formar a ligação π. Para ficar mais claro, peguemos como exemplo um éter.
Nesse caso, o heteroátomo é o oxigênio. Como contém oxigênio, o impacto de elétrons arranca um dos elétrons não compartilhados do oxigênio, formando o íon molecular que está sendo mostrado na tela, que é um cátion radical, ou seja, possui a falta de um elétron. Esse íon molecular pode, conforme explicado, sofrer fragmentações posteriores através, por exemplo, de dissociação alfa, através de uma clivagem homolítica. Vamos então repetir o mecanismo do qual falamos na tela anterior. Repare que aqui os dois elétrons da ligação vão um em direção a cada átomo, rompendo a ligação. Isso libera um radical metila como fragmento. É um radical, pois o carbono fica com um dos elétrons da ligação. Na outra parte do íon molecular, vemos os elétrons convergindo para formar uma nova ligação. Isso forma um cátion, pois agora o oxigênio, que era um cátion radical, usou o seu elétron para formar a ligação dupla e ficou como cátion. Como somente os fragmentos carregados positivamente são acelerados ao detector, conforme comentado em vídeo anterior, somente o cátion é detectado. O radical metila não. E como saber o que foi eliminado se não aparece no espectro? Bem, podemos prever ele pela diferença entre o íon molecular ou a massa do íon molecular e o fragmento carregado. Esse tipo de mecanismo pode ocorrer também em moléculas que contêm heteroátomo em ligação π. A ligação alfa aqui é a ligação alfa ao heteroátomo e não a ligação π. Alquenos também podem sofrer clivagem semelhante, mas como o elétron arrancado na ionização pertence à ligação, esse é o elétron que migra para a ligação vizinha, a ligação alfa. Então, nesse caso, é a ligação alfa a dupla ligação como um todo. Essa clivagem forma o cátion alílico, que é estabilizado por deslocalização. A ligação adjacente a um heteroátomo pode ser clivada também através de reação iniciada por carga, que é uma atração dos elétrons da ligação vizinha através de efeito indutivo. Isso quebra a ligação carbono-heteroátomo, deixando o carbono como cátion e a outra parte como radical. Esse mecanismo é chamado de clivagem indutiva. Reparem que aqui é uma quebra heterolítica, ou seja, os dois elétrons da ligação ficam com o heteroátomo, que é mais eletronegativo do que o carbono. Como é uma clivagem heterolítica, uma seta de ponta inteira é utilizada, mostrando a movimentação de dois elétrons ao mesmo tempo. Vejamos novamente um exemplo real, uma molécula de aleto-delquila, o bromopropano. Após a formação do íon molecular, a seta de ponta inteira mostra a movimentação dos dois elétrons da ligação em direção ao mesmo átomo, o átomo mais eletronegativo da ligação. Nesse exemplo, o átomo de bromo, que exerce o seu efeito indutivo para ficar com os elétrons. Como os elétrons da ligação vão para o bromo, o carbono fica deficiente, como um cátion, já que um dos seus elétrons da ligação era provindo dele e agora ele o perdeu. Já o bromo, que estava como cátion radical, recebe dois elétrons e fica como um radical livre. Novamente, somente o fragmento carregado positivamente é detectado. O radical bromo pode ser previsto pela diferença de massa entre o íon molecular e o fragmento carregado que vai aparecer no espectro. Os fragmentos gerados podem ainda ser fragmentados posteriormente, gerando outros sinais. Reparem que os dois elétrons da ligação se movem juntos, ou seja, vemos uma seta de ponta inteira em direção à carga positiva do cátion, que atrai os elétrons em uma clivagem heterolítica, similar à anterior. Isso deixa a metila deficiente, como um cátion, e gera uma molécula neutra, como outro fragmento, com a formação de uma ligação dupla. Essa fragmentação é bem possível, porque gera um fragmento neutro, que é mais estável. Claro que somente o cátion vai ser detectado no espectro. Como os dois últimos mecanismos ocorrem em moléculas com heteroátomos ou grupos eletronegativos como a ligação π, pode haver uma competição entre os mecanismos.
A clivagem indutiva ocorre mais facilmente em átomos maiores e também mais eletronegativos. Já a dissociação alfa predomina em heteroátomos doadores de elétrons. Sendo assim, os halogênios sofrem preferencialmente a clivagem indutiva, sendo eliminados como radicais, enquanto aminas sofrem preferencialmente a dissociação alfa. Podemos observar a ordem completa na tela. Quando duas ligações se fragmentam ao mesmo tempo em moléculas, gera-se um cátion radical e uma molécula neutra, que comumente é água ou HY, onde Y é um halogênio. Também pode ser eliminada uma molécula neutra com uma dupla. Em qualquer desses casos, para que isso aconteça, a parte que fica como cátion radical cicliza. Todo esse mecanismo ocorre através de clivagens homolíticas de ligações. O íon molecular também pode sofrer rearranjo. O rearranjo mais importante é o rearranjo de Maklaffert, e ele ocorre em espécies que tenham uma ligação π e um hidrogênio no carbono gama. Através da movimentação de um elétron da dupla dos elétrons da ligação carbono alfa, carbono beta e de um elétron da ligação hidrogênio gama, carbono gama, ocorre a clivagem homolítica entre a ligação alfa, do carbono alfa e carbono beta, e entre o hidrogênio gama e o carbono gama. Esse hidrogênio agora fica ligado ao átomo da extremidade da ligação π. Esse mecanismo gera picos intensos, pois leva à eliminação de uma molécula neutra e de uma espécie com estruturas de ressonância. Bem, espero que esse vídeo tenha mostrado de maneira didática os principais mecanismos operantes nas fragmentações encontradas nos espectros de massas. Falaremos em maiores detalhes dos mecanismos operantes nas principais classes de compostos orgânicos nos próximos vídeos dessa série. Bons estudos!